Shine bright like a diamond. Olá, está no ar mais um Pode Estar aqui na TV Cidade. E o assunto de hoje é os desafios da comunicação. E a nossa convidada sou eu. Gente, vocês sabem que eu trago pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. E hoje a gente tem esse ponto de luz, essa luz extraordinária aqui nos bastidores, aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha, no canal 14 da NET. Melissa Bueno, seja muito bem-vinda. Ela é brilhante, olha só, esses olhos brilham aqui, mas ela já brilhou e brilha muito nas câmeras, gente. E ela vai hoje estar falando sobre os desafios da comunicação. Então, fica à vontade. Ela já chegou chegando aqui, vocês viram abrindo o programa. Matando um pouquinho da saudade das câmeras. Hoje nós estamos tão acostumados com as câmeras de celular e eu confesso para vocês, não é igual. Eu, que sou aquele jornalismo mais raiz, gosto um pouquinho mais dessa câmera aqui. Mas conta um pouquinho para nossa audiência, Mel. Se apresenta para eles. Bom, gente, eu sou Melissa Bueno, sou jornalista formada há 25 anos. Sabe quando a gente fala 25 anos, parece um tempo tão longo, mas é tão desafiador esse universo da comunicação que parece que foi logo ali. Que nós temos uma trajetória tão grande pela frente, é tão desafiador realmente, assim, sendo redundante um pouco, que quando eu falo de 25 anos, realmente me faz relembrar muita história. Então, eu sou formada em jornalismo, comunicação social, com habilitação em jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul, e falar um pouquinho do meu trabalho, né? Um pouco desse desafio que é a comunicação. A minha trajetória foi realmente sempre baseada muito na questão do jornalismo visual, audiovisual. Trabalhei sempre desde a época de estagiária, como estudante, né, junto às câmeras. Eu trabalhei na UX TV e a UX TV realmente foi um aprendizado assim tremendo. E depois disso só vieram outras possibilidades. Minha primeira aparição não foi na UX TV, por incrível que pareça. Eu era produtora e enquanto produtora a gente aprende muito mais, porque é quem está por trás das câmeras, gente, que realmente faz a televisão. Uhum. Eu sempre valorizei muito as pessoas que estão por trás. Os câmeras, os switchers, o pessoal da produção, que é quem te dá o norte, é quem te dá a segurança. Então, e eu comecei assim, como produtora. E depois disso, estagiária, daí me convidaram para fazer, né, um trabalho na frente das câmeras e depois disso virou, eu digo literalmente uma paixão que, olha, que não tem, assim, hoje estamos aqui um pouco com vocês, fazia muito tempo que eu não tinha mais o contato com as câmeras, a gente como andar de bicicleta, sabe? Ligar a câmera e a gente só quer conversar, falar. Depois disso, tive uma breve passagem pelo poder público, e aí começa aquela trajetória de comunicação. Poder público como assessoria de imprensa, e hoje mais voltada para o marketing, né? O jornalismo ele faz um trabalho conjunto com o marketing, mas é mais trabalhar a questão de marcas mesmo, de posicionamento, e agora estou nesse grande desafio, e é por isso eu acredito o título, né, do programa. Show. Inclusive, ela é uma grande inspiração, gente, porque em 2019 eu tive a oportunidade, né, na estreia na minha trajetória empreendedora, né, estreando a minha empresa, ela me entrevistou, a gente bateu um papo na TV, ela era âncora de TV. Aí fizemos o programa ao vivo, né? Eu olhando aquelas gravações hoje, me deparo, nossa, como houve uma evolução, né? A gente vai aprendendo muito, principalmente à medida que a gente vai se desafiando, né? E eu acho que a comunicação também tem
esse propósito, a gente vai ficando bom fazendo, né, Mel? Realmente, literalmente aquela história, aquele jargão do mão na massa. E aqui na nossa região a gente pode falar massa mesmo, porque a gente se identifica, né? Mas realmente é praticar, e aí tu queres mais, e assim vai. E a televisão, eu acredito que naquele momento ela já veio aquele desejo, assim, tu já foi fascinada por esse meio, porque realmente é uma maneira de nós falarmos olho no olho. Foi com a televisão que começou essa história de poder falar com a outra pessoa, porque parece. Isso eu acho bem importante a gente destacar. Quando a gente trabalhou muito com a questão dos meios de comunicação de massa, que a gente trata como a TV aberta, por exemplo, hoje a TV aqui de Farroupilha, canal 14, ele é uma TV fechada. E por que é importante isso? Porque é para o público se identificar, ter a personalização. As pessoas aqui da cidade, entende? Se identificam com esse espaço. Então, a televisão, quando ela surgiu para isso, para que nós pudéssemos nos olhar olho no olho, poder conversar, porque antes começou com o rádio, e aí era só voz, aí veio a TV, então pense em todo esse processo, por isso que eu te digo, esse teu primeiro contato, justamente é isso. Tu teve a oportunidade de poder estar olho no olho com as pessoas, mas poder, digamos que, colocar as tuas ideias para o maior número de pessoas. Então, tu pegaste ali e eu fico muito grata. E eu quero que tu traga um pouquinho dentro da tua trajetória para a gente poder entender como é que tu foi parar na TV. Durante a tua trajetória profissional, tu já mirava nas câmeras ou não? Olha, por incrível que pareça, sim. Eu sempre, na nossa época de jornalismo, ou seja, se eu sou formada há 25, calculem aí uns 28 anos, né? Colocando no início. Era muito valorizado o jornalismo gráfico, ou seja, jornal. Para você ser jornalista, o que era considerado jornalista era o jornalismo gráfico, pessoa que trabalhava em jornal. E eu sempre me encantou a questão da televisão em função de tu estimular outros sentidos, que é o sentido do ouvir e o sentido do enxergar. E tu poder trabalhar com essa questão. Principalmente o visual, né? Exatamente. Porque a rádio, como mesmo tu falou, ela estimulava outros sentidos como a audição e a gente despertava a imaginação. Por que eu tô falando isso? Por mais que, tá, não tô revelando aqui não querendo revelar a minha idade, mas assim, eu morei muito tempo numa cidade que era fronteira com a Argentina. E na minha época de adolescente, eu conseguia, pelo rádio, escutando à noite, eu conseguia acompanhar novelas na rádio. E era muito interessante, né? Que eles estimulavam muito a questão também desse visual, do auditivo, né? E a TV tem esse aspecto, né, muito do visual. E eu sempre gostei muito. Então, quando eu entrei no jornalismo, como eu sou uma pessoa muito vocês podem observar, eu faço caras e bocas, aquela jornalista muito padrão, assim, eu sempre não fui muito a jornalista padrão, faço muita, porque realmente daí foi uma característica, né? Uma característica própria. Então, eu sempre gostei de contar histórias através da imagem. Então, ele me despertou. Quando eu confesso, assim, eu realmente nunca procurei um estágio em jornal. Eu sempre me detive nessa questão do audiovisual. Então, desde aí, no processo de estagiária, enfim, eu procurei nessa área. E até hoje assim, foi um processo tão bonito, gente. Eu realmente agora estou numa sessão revivendo, né, os fatos. Então, vocês imaginem, se nessa época o jornalismo audiovisual não era visto como jornalismo profissional. Ele era jornalismo profissional, sim, mas existiam alguns preconceitos até internos dentro da faculdade. Olha, estou revelando realmente o que existia ali. E se criou, vejam o que é hoje. Hoje,
o visual, ele está sendo quase que mais valorizado do que o gráfico, sendo que um não substitui o outro. Claro. Da mesma forma que o rádio, está aí os podcasts que vieram aí com tudo, que estão aí com tudo, e comprovaram que a questão do podcast nada mais é do que um rádio, Uhum. né? Um rádio interativo, e fizeram videocast ainda, Uhum. que daí é para trabalhar a imagem. Então, seguindo um pouco da tua pergunta, sim, eu sempre tive o interesse pela questão do trabalhar a imagem. E desde então, eu passei por muitos processos, porque até nós conversávamos nos bastidores, e a minha geração, ela pegou duas mudanças extremas. Uma mudança foi a questão da internet, porque nós na faculdade, nós saímos de quem entrou na minha época ali, para você ter ideia, era máquina de escrever que tu fazia as laudas para rádio. Isso no ano. No ano seguinte, gente, já foi inaugurado o estúdio da UX-TV, que nós já tínhamos as aulas em estúdio, com computador, com internet. Então, a gente pegou o processo da internet. Desse processo da internet, nós aprendemos que teríamos uma pay-per-view, que muitos jovens que podem estar nos vendo nem lembram, porque já pegaram essa época, que nós poderíamos chegar num período que escolheríamos a programação e faríamos a programação como nós quiséssemos, que chegaria aqui na TV fechada como nós estamos. Uhum. Então, foi esse outro período aí, que é a questão da interatividade, mas através do sinal fechado da televisão. E por último, agora nós pegamos a questão das redes sociais, da internet sim, mais livre, liberada, imagina, da época que era cobrado por toque, pensa, um horror. Então, eu acredito que essa é a questão dos desafios hoje da comunicação. A comunicação, ela tá num processo crescente, muito evolutivo, assim, muito Teve rápido. muita evolução em muito pouco tempo, né? Ferramentas novas, tecnologias novas, né? E tudo impacta a comunicação. E a gente falou um pouco, né? Da gente estar sempre treinando essa questão da comunicação para a gente ficar bom, mas também a gente tem que estar se adaptando, né? A tudo que está chegando. Queria que tu trouxesse um pouco disso também. Para a gente conversar aí a respeito desses desafios. Nós até comentávamos sobre isso. O que acontece? Por eu ter passado por todas essas etapas, essas transições, e que são muito marcantes, né? E se pensar friamente, isso aí, gente, pensa, duas transições distintas, a questão da internet, a questão da TV fechada, dessa interatividade, e a questão das redes sociais. Então, para nós que estamos acostumados com um jornalismo mais convencional, foram períodos, assim, são, na verdade, períodos de muita adaptação, sabe? Para mim, como eu, Melissa, é um desafio diário, gente. Essa questão da internet, ela é desafiadora, a linguagem é outra. Nós tivemos que sair da época que nós tínhamos toda aquela fala convencional para tu te adaptar a uma fala muito mais informal. E é muito difícil, porque nós não tivemos essa formação. Uhum. Daí a importância também da formação, e que isso eu defendo muito, tá? Jornalista profissional. Hoje nós temos muitos comunicadores. Uhum. Essa é a visão, o desafio que eu estou comentando do jornalista profissional. Uhum. Essas passagens, essas transições. E Melissa, realmente é muito desafiador no sentido da internet. Essa mudança da linguagem. Sabe? Quem já nasceu nesse meio... Cada meio a gente tem que ter uma linguagem diferente. Né? Exatamente. Quem já nasceu... O comunicador que já nasceu nesse meio, nessa questão da internet, do ao vivo, de fazer streaming, ele já é mais solto, sabe? Uhum. E nós não éramos tão soltos assim, por mais que a minha experiência foi toda com televisão, mas era uma questão muito mais
formal, por mais que isso que eu sou de uma geração, eu sou muito mais solta. Sempre trabalhei muito com a questão de variedade, sempre gostei muito desse estilo de programa. E mais autêntica, né? Exatamente. Então, tu imagina as pessoas que trabalhavam de uma maneira muito, que era tudo muito regrado, tu não podia usar roupa de uma maneira, tu tinha só que ficar assim, mexer as mãos, nem pensar. Tinha uma Então, formalidade, exatamente. Então, assim, um protocolo. um protocolo. Então, a questão da linguagem, os textos mudaram. Então, realmente é um desafio que eu te confesso. É um desafio diário, porque a cada momento vem surgindo coisas novas. Hoje, que é uma situação mais nova, que é a questão do IA, a inteligência artificial, que diz o IA vai substituir a comunicação. E não, né? Não substitui em nada. Porque se tu não souber conversar com o IA não vai te responder. Com certeza, não vai te direcionar. Mas vamos falando, né, de pessoas, e as pessoas acabam tendo que ter essa habilidade falamos sobre comunicação, uma forma de se relacionar, uma forma de se conectar com as pessoas, né? E hoje nós temos também uma diversidade em termos também de gerações, né? E eu queria que tu trouxesse quais são esses desafios hoje que tu vê com relação às gerações, os próprios locais, né? A gente tem as mídias sociais, que a gente acaba compartilhando muito da nossa vida, né, com as pessoas de uma forma mais informal, como tu falou, mas também a gente tem as organizações que precisa ter uma estruturação na comunicação, né, saber se comunicar é importante também para que a gente possa aproximar as pessoas, engajar as pessoas. Queria que tu trouxesse um pouco desses desafios para a gente. Então, como eu disse, para mim também foi esse o novo processo, esse novo desafio foi eu entrar neste mundo corporativo. Então, acostumada mais com o mundo de meios de comunicação, entrar para a questão do corporativo realmente foi um desafio. E ainda mais agora. Por quê? Porque as gerações, a gente precisa ter a linguagem dos jovens. Porque se tu não entra nesse, não anda, sabe? A engrenagem, é uma engrenagem, um ecossistema, para ficar mais nos termos, né, de inovação. E se tu não conhece este ambiente, tu não consegue se aproximar e não consegue. E aí sim, passar o conteúdo que tu quer informar da tua empresa. Então, esse é um desafio de quebrar o paradigma do ser superior, sabe, do colaborador vir a ser uma pessoa que vem a auxiliar. Tu não colabora mais, tu faz parte desse ecossistema. E aí as grandes empresas já entenderam isso. Agora, o grande desafio são as médias e pequenas, entender e aceitar. Gente, a linguagem é outra. Os jovens, eles fazem parte agora deste mundo, eles têm outra energia. Não que nós não venhamos a auxiliar nisso. Mas assim, eu penso que o grande desafio mesmo é a questão da individualização. Antigamente, as empresas tratavam os funcionários, os colaboradores como um todo. Hoje, cada pessoa tem que ser enxergada. Eu sou a Melissa, tu é a Juliana, entendeu? Cada um tem que ser enxergado. E eu penso que as grandes empresas já estão despertando para isso. E as lideranças, elas precisam estar preparadas, né? Porque quando, por exemplo, eu faço um trabalho dentro de uma organização, que eu percebo que sempre vem a comunicação como algo para ser desenvolvido, né? Isso é fundamental. E as lideranças terem essa consciência para intencionalizar a sua comunicação, aí a gente está num outro patamar, né?
E a valorização, sabe? Que é uma gestão mais da singularidade, né? Que é tu olhar o indivíduo, né? Indivíduo, exatamente. Essa é a grande tendência da comunicação. Uhum. É olhar o indivíduo. Por mais que nós estejamos aí num universo de inteligência artificial, a questão da valorização do indivíduo, da linguagem direta para a pessoa é cada vez mais marcante. Uhum. Essa é o grande viés. Até já tô aqui ultrapassando as perguntas aqui, passando um mas pouquinho, é pra gente bater esse papo. mas é que é o grande desafio mesmo, sabe? Uhum. E outra, penso e sempre bato na tecla, assim, as pessoas têm que enxergar a comunicação, as empresas, o corporativismo tem que enxergar a comunicação como algo, como uma engrenagem que vem a auxiliar. Uhum. E isso os líderes muitas vezes não enxergam. Exatamente, porque nós estávamos até comentando nos bastidores, né, na questão também de uma cultura organizacional, né? Quando a gente ainda tem muitas empresas que trabalham no comando e controle. Quando a gente acaba falando muito sobre inovação, aonde a gente traz a colaboração e a participação das pessoas, não é só a minha voz, mas também como que eu abro espaço e promovo outras vozes, né? Porque muitas vezes, fala aí, dá tua opinião. Mas às vezes o que acontece? A pessoa não está preparada para aquilo, ela ainda tem uma dificuldade de se expressar. Então também o líder também olhar um pouco para isso, né? E poder estimular mais a participação das pessoas através da comunicação, né? Exatamente, é um olhar diferente. Antes, durante muito tempo, a comunicação foi vista como algo que é um custo. Ou até mesmo muitas empresas, vamos cortar custo. Vamos cortar as verbas da comunicação. Sendo que hoje a comunicação é a base de toda e qualquer empresa para a aproximação do público e para a aproximação dos seus, da comunicação interna, que é o endomarketing. Uhum. Então, realmente é o ouvir, o trocar de lugar com o outro. Ouvir é algo, agora tu chegaste na questão fundamental. Ouvir é algo importantíssimo. E o ouvir é essencial agora nesse mundo corporativo. Uhum. Ele é essencial porque se tu não dá voz à pessoa, as empresas sabem disso, mas muitas ainda são resistentes, sabe? Uhum. Tu ouvir as ideias, tu ouvir as demandas, sabe? Porque a outra pessoa pode estar te dando um olhar que está de fora, porque o líder está envolvido e a pessoa que está ali colaborando contigo, de repente ela está tendo um olhar de fora e vai trazer justamente essa questão e inovar. E vai trazer diversidade, inclusive, né? Exatamente. Para a gente trabalhar em prol de algo, né? Mas a gente estava falando na questão da comunicação, Mel, e que não é só o falar, Sim. né? A comunicação não é só falar. E a gente está falando muito do interno, mas também como hoje as empresas estão se posicionando, né? E comunicando para o mundo, para o mercado. Como que estão fazendo também esse trabalho de comunicação e se relacionando com o mercado também, isso é importante, né? Não, com certeza. O relacionamento com o mercado, ele é essencial e eu penso, eu te confesso que assim, acompanhando várias empresas, até porque eu presto serviço para uma empresa que atua junto a diversas por exemplo, no mundo dos pequenos empreendedores. Eu te confesso que as empresas estão sim se preocupando com essa questão do público externo e estão vislumbrando que é essencial tu saber apresentar o teu produto. Então, eu acredito que esse estímulo, essa questão das redes sociais foi fundamental para isso. Foi outra questão que eu acho que foi fundamental, por incrível também, sabe, que sempre existe para ter uma revolução, acaba sendo nas tragédias. A pandemia veio também. Nas crises, Nas crises, nas tragédias, tu entende? A pandemia veio para mudar esse olhar das empresas. E eu acredito que quais são as técnicas que as empresas podem utilizar? É utilizar de
todo o universo que a comunicação pode disponibilizar, que não são só as redes sociais, é a questão dos ecossistemas, da inovação, enfim, é muito mais, mas penso que está num caminho bem... Mas é importante adequado. também a empresa trazer isso de uma forma bem estratégica, né? Aonde que é o melhor lugar para mim estar, porque todo mundo pensa nas mídias sociais tradicionais, mas muitas vezes não é o melhor lugar para te estar lá, em termos de empresa, né? Então, é pensar de forma estratégica onde é que eu devo me comunicar. Né? Exatamente. Primeiro entender qual é o teu nicho. E aí, depois que tu entende qual é o teu nicho, tu consegue te identificar. Não, mas peraí, eu vou estar... Por exemplo, uma rede social que daí tu diz, tem que estar em toda... O TikTok. O TikTok é uma rede que não é adequada para todos. É para alguns nichos. Ele pode, sim, mas para algumas empresas não é. Então, realmente, essa questão do entender e, assim, colocar em prática, porque vai muito... Tem a questão da rede social, a questão da própria comunicação como o jornalismo. O jornalismo é um diferencial. Uma coisa que é muito importante que está sendo retomado é a questão de sites. E por quê? O que ele eleva muito? A questão do blog. O blog, daí é o jornalismo, que é a informação. Que é o conteúdo. Que é o conteúdo, que é a base de tudo. Eu falei da questão de onde estar, né, se comunicando, porque muitas vezes tu pode estar numa mídia só como presença, mas aonde você está se comunicando com o seu público, né? Isso de uma forma bem intencional mesmo. Às vezes a gente gera demanda, né, através de existem vários cases também nesse sentido, né, Mel? Que a gente muitas vezes acaba gerando a demanda em algumas redes. O TikTok, na verdade, é uma rede que ninguém imaginava, que tem muitas áreas que estão viralizando, né? Por quê? Porque é a forma como estão conseguindo utilizar melhor aquela rede, né? Exato, mas é bem isso, tu conhecer, antes de mais nada, tem que conhecer a tua empresa e qual o público que tu quer atingir. Eu acredito sim, mas eu visualizo, o TikTok ele consegue viralizar, mas se a tua empresa não tem este perfil mais descontraído, essa demanda, esse estilo... que é um outro tipo de consumidor que tá ali, né? Outro tipo, aí que tá. Tu te conhecer. Uma das coisas que eu confesso, olha só, e eu adoro uma rede social, tá? O TikTok é uma rede que eu não sou uma consumidora, pra te ver. Então é por isso, mas eu não me enxergo, sabe? Como parte daquele meio. Então por isso as empresas, elas têm que primeiro estudar. Eu sou assim, o meu nicho é esse, o que eu quero, que imagem que tu quer vender, o que tu quer realmente mostrar. E aí sim ser uma parte atuante. A questão da sustentabilidade eu acredito que é muito importante. E as empresas estão visualizando isso e usando isso como meio de comunicação. E isso acaba ajudando o quê? Fazendo uma diferença onde? No todo, na sociedade. E aí sim, influenciando não só o teu público, mas daí como um todo. Aí trazendo a empresa, né, como um agente, né, e aí sim comunicar qual é o impacto que a gente promove, o que a gente faz, né, não é só a venda do produto em si, né, mas como a gente está no mundo hoje. Exatamente. Em termos de corporação. Exatamente. O que eu realmente estou deixando para o mundo? O que eu estou trabalhando e fazendo para o mundo? Por isso que eu fiz questão de falar dessa questão da sustentabilidade. Porque isso é uma pegada muito importante e que as empresas estão se ligando e estão atuando. É um passinho, é pouco a pouco, mas já estão se ligando e atuando. Eu confesso, assim, que nós pensarmos o que nós estamos fazendo de diferente e qual o legado que a gente pode deixar é muito importante. Com certeza, tá mais voltado para o propósito, mas aí a gente tem que comunicar bem isso, né? E é desafiador. É desafiador. E eu queria que tu trouxesse, pra gente falar ainda sobre os desafios, Mel, o que tu pontua, né, em termos de futuro,
né? O que tu já está enxergando na questão de futuro, que a gente precisa não é se preocupar, mas olhar, né? Porque a gente já tem sinais, né? Então, para a gente poder olhar isso para o futuro, e o que tu deixa aqui para o pessoal pensar em termos de comunicação como foco, né? Bom, o que nós não podemos fugir é da questão da inteligência artificial. A inteligência artificial é um meio de comunicação que está aí conversando com todos, e ela pode ser muito bem utilizada, mas bem utilizada, tá? Não é que ela vá substituir. Então, eu vejo que hoje o futuro... Uma ferramenta mais... Né? Exatamente. Que o futuro nós realmente, a gente venha a entender essa ferramenta, tá? Utilizar a nosso favor, e ela não vai substituir nada, nenhum veículo, né? Porque a questão é assim, tu tem que saber falar com ela, e o saber falar, daí, cabe ao ser humano. Uhum. Então, eu visualizo muito essa questão do IA, tá muito presente na nossa vida, tá? Mas, ao mesmo tempo, vem a questão da comunicação individualizada, de se falar cada vez mais com o nicho, com o seu público, a linguagem. A gente saiu da massa e foi para o individual, tá? A valorização, a humanização da comunicação. Então, eu vejo eu penso que a comunicação do futuro, ela tem dois viés. A questão da extrema tecnologia, que é a inteligência artificial, e da humanização. Humanizar cada vez mais. E o que realmente, assim, o grande desafio que eu penso que vai ser para nós é justamente tu trabalhar e equilibrar essas duas questões. Uhum. Porque são pontos totalmente distintos, uhum. né? E esse é o grande desafio. Eu acredito que esse é o desafio de você também. Com certeza. Saber utilizar, né, também essas ferramentas, na verdade, né? Para a comunicação. Exatamente. Só potencializa. E como dica, né, digamos assim, na parte da comunicação, o que tu traz assim para o pessoal olhar? Tu já falou aqui na questão, né, da tecnologia, da inteligência artificial, né, e na humanização também. Mas para quem quer melhorar a questão de comunicação, o que tu traz para o pessoal aí de foco? Assim, ó, para tudo que for para melhorar a nossa comunicação, eu penso que a gente tem que... A questão do estudar e de buscar a informação, usar todos os nossos recursos e buscar informação. Hoje é isso que nós temos a informação a nosso dispor, assim, ó, extremamente facilitada. Na ponta do dedo. Exatamente. Então, buscar informação, mas a informação verdadeira, real, baseada em fontes, sabe? E verificar. Agora me veio em mente a questão de verificar realmente da onde vem essa questão, porque essa questão da comunicação é algo que a gente até nem comentou agora, mas esses ruídos que às vezes tem e a gente acredita muito. Então, eu penso que assim, ó, nós estudarmos é realmente buscar, usar a ponta do dedo e buscar tudo o que tu pode saber sobre todos os assuntos, usar o que nós temos ao nosso alcance, que está aí, ó, muito fácil, muito disponível para realmente a gente poder atuar. Perfeito, muito bom. E agora tu tá com um novo desafio, né? Além, né, do trabalho mais voltado para o corporativo, né? Que tu acabou... Eu não digo que foi uma transição, eu digo que faz parte de uma jornada. E hoje tu estás também à frente, né, do World Creativity Day, que vai acontecer em Caxias do Sul, agora no mês de abril. Isso. E aí, vamos... Eu também... criatividade... mais um desafio, ó, da comunicação. Porque realmente o ano passado eu não
não estive envolvida. Então, esse ano, que é o Dia Mundial da Criatividade, essas datas estarão acontecendo em vários países. Tá? Exatamente, é no dia 21, 22 e 23. É segunda, terça e quarta-feira. Cai numa segunda, terça e quarta-feira, né? Em abril, já fica aí o convite para todos. Em Caxias do Sul. Em Caxias do Sul. E esse é o maior festival de inovação que existe no mundo. Para te ter ideia, o Canva é o patrocinador do evento. Então, assim, tem vários patrocinadores, enfim, mas para vocês terem a ideia, assim, o Canva que veio para auxiliar em muitas ferramentas e nos deixar um pouquinho mais criativos, veio a esse encontro. Então, o que acontece? Vão ser várias ações, os 3 dias com palestras, workshops. Tem um dos dias que vai ser mais voltado para a cultura. E realmente, assim, nós esperamos que todos que estejam aqui nos assistindo participem, se inscrevam. Nós já passamos pela primeira etapa, que foi a etapa dos inspiradores, que eram as pessoas que vão promover as atividades. E já temos os nossos 5 anfitriões, que são as entidades que vão abrigar essas atividades. E eu já posso contar para vocês. Vamos ter atividades na UX, na FTech, na SIC, através da SIC Jovem, na FSG e no SENAC. Então, se tu pensar em termos de Caxias do Sul, tá? E isso é um estímulo para que as outras cidades aqui também venham a ter e promover o seu dia, participar do Dia Mundial da Criatividade. Portela, inclusive, desafiou Farroupilha para o ano que vem, hein? Mas não, tá vendo? E, enfim, então, são vários lugares, pensa, UX, são vários pontos da cidade que vão estar promovendo e abrigando essas atividades. Então, passamos pela etapa das inscrições, que eram as pessoas, agora dos anfitriões, e agora está na etapa da seleção das atividades que vão ser divulgadas em breve, e é tudo gratuito. Nós temos palestras, gente, o ano passado, eu acredito que o Portela já deva ter comentado, palestras que eram, assim, valores, né, investimentos bem significativos e que foram oferecidas de forma gratuita, justamente para a questão da valorização da criatividade, da inovação, trazer todas essas questões que nós falamos agora vão estar lá. Vou fazer um spoiler. Uma das áreas que mais teve inscrição, que eles estão ali selecionando, avaliando, é na questão da inteligência artificial. Ah, que legal. E eu até te provoquei a falar isso, por quê? Porque, na verdade, quando a gente fala, né, na criatividade, a gente ser curioso, a gente pesquisar, a gente precisa estar se nutrindo de novos conhecimentos. Então, é uma excelente oportunidade para o pessoal participar. Se você agora não abriram as inscrições ainda, né? Não. Mas assim que abrirem as inscrições, se inscreva, participe, que com certeza vai ter, no mínimo, uma atividade que vai te trazer algo novo. E é sobre isso, né? A gente trabalhar essa questão da criatividade e sobre olhares diferentes. Não, e outra coisa que é bem importante, que aí já puxa, né, para a cidade, não. Eu nunca digo que é a cidade, porque na verdade é a região. Claro. Tem muitos inscritos que são de toda a região aqui da Serra. Tem de Farroupilha, tem de Flores, porque era aberto a todo o público que quisesse ser um inspirador. E uma das questões que eu acho que é bacana também é que nós temos que estar no hall das 10 cidades que mais tiveram público. Então, a gente espera que Caxias do Sul esteja. E região. Toda a região ali se mobilize e venha participar. Muito beleza. Muito legal. Vamos para o nosso bate-bola? Gente, vocês não têm noção, que é o que eu mais tô com medo. Olha que é fácil. É responder de pronto. Café ou chá? Chá. Remoto ou presencial? Presencial. Livro ou filme? Livro. Praia ou cidade? Praia.
Casa ou natureza? Casa. Um hobby. Eu falei livro, né? Mas eu tenho o meu maior hobby, que era melhor livro, mas o meu maior hobby é assistir séries. Ah, mas é gostoso. A gente aprende muito também. Frase que te motiva? Qual diferença eu faço no mundo? Que livro você recomenda para o pessoal? Esse livro é o livro que eu acho que toda a minha fala hoje foi muito baseada nesse livro, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu penso que esse livro é um manual da comunicação. A gente estava falando, né, sobre ele, que ele é atemporal. Ele é totalmente... Gente, ele realmente é um manual, porque ele trata da questão da empatia. Tu entender quem é a pessoa com que você está falando. E o mais importante, a dica que ele dá muito é: aprenda a ouvir. Ouça, entenda quem é a pessoa, e aí sim tu começa a trocar de lugar, a ter a empatia, e aí tu começa a influenciar a pessoa. É relacionamento isso, É né? isso aí. Que tendência de futuro tu te entusiasma? Ai, tendência de futuro que me entusiasma é o que vem pela frente na comunicação, já que esse IA já me deu uma mexida. E eu acho que esse mundo da comunicação é o que me entusiasma. Mas e relacionamentos? Como vão ser os relacionamentos diante de tanta tecnologia? Isso também me dá um gás, sabe? Como eu vou me relacionar diante de todo esse cenário que a gente está vivenciando e projetando aí pela frente. Isso, sabe, dá aquela vontade. Ai, e o frio na barriga. E dentro da nossa conversa de hoje, qual foi o principal insight que tu teve? Nossa, tu me fizeste muitas perguntas, assim, muito bate-papo, que vários insights tiveram, gente. E foi essa questão do corporativo, sabe? Do como a gente pode se posicionar, como as empresas conseguem atuar e mostrar a sua marca através. Qual é a maneira da comunicação? Esse é até um desafio que tu me instigou. E eu realmente, a gente às vezes acaba vivenciando as histórias, a gente tá dentro da corporação e a gente não pensa nisso. E esse foi o maior insight. Como eu vou agir diante? Qual é a melhor maneira com que eu vou me comunicar? Agradeço. E que pergunta que tu deixa pro público hoje, pro nosso espectador? Tá, e você? Será que tá na mesma que eu? O que você pensa? Como você consegue usar a comunicação para fazer a diferença nos seus relacionamentos e no mundo como um todo? Qual o seu legado? Muito boa pergunta. O pessoal vai pensar. Uma palavra para definir nosso encontro hoje? Acho bem comunicação, mas eu queria dizer felicidade. Porque eu estou realmente muito feliz de estar aqui contigo. Eu fico muito feliz. Eu que agradeço imensamente pela tua participação aqui, pela tua contribuição, né? Tenho certeza que a tua história também inspirou, tuas ideias, né? A forma como a gente pensa, muitas vezes a gente acaba instigando as pessoas, e eu acho que isso é muito importante, é uma forma de estar no mundo ali, contribuindo para ele. Exatamente. Realmente eu quero te agradecer aqui. Não, a gente não tá trocando assim figurinhas e tal. Eu quero agradecer porque realmente, gente, vocês não estão tendo ideia. Eu tô extremamente nervosa, tô com as mãos suadas, porque eu comentei com a Ju, disse, ai Ju, vamos fazer essa abertura, mas deixa eu te entrevistar. Deixa aí, ó. É a tua vez. Porque realmente, quando a gente tá nesses bate-papos, faz a gente repensar várias situações que tu acaba vivendo dia a dia e tu não para pensar. E aí, isso é bem importante, tu conseguiu. Conseguiu fazer com que eu acredito que com todos que estão nos assistindo, para pensar.
sabe? Então, estou muito feliz. E Muito o teu obrigada. lugar também é aqui, porque tu também inspira, tá? Foi hoje, se eu posso dizer uma palavra, tu foi inspiradora, porque ela não se via, gente, daqui sentada do meu lado. Ela, se for falar sobre o quê, enfim, ela tem muito a contribuir. Obrigada mais uma vez, Mel, adorei. Espero que vocês também tenham adorado esse bate-papo descontraído aqui e que fizeram, né? Eu tenho certeza que esses pensamentos fizeram vocês pensarem sobre comunicação. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo Pode Estar. Beijo grande. Shine bright like a diamond.